Olá, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula. O tema é Teoria do Caso, segunda parte, e nos baseamos no capítulo 13 do livro do Eduardo Raposo, Teoria da Gramática, a Faculdade da Linguagem. Então, nós vimos na última aula os pontos gerais sobre a teoria do caso, trabalhamos com orações principais ou independentes. Nesta aula, voltamos às orações infinitivas. Eu digo voltamos porque na aula anterior, tratamos de categorias vazias, especialmente da categoria prosão, que é encontrada em alguns tipos de orações infinitivas, daquelas de controle. E vimos exatamente também a diferença entre controle e alçamento, especialmente o alçamento de sujeito. No geral, as orações infinitivas não permitem um sujeito aberto, sujeito expresso. Mas há três exceções que vão ser discutidas durante esta aula, né? Apresentadas nesse capítulo. E, por serem exceções à regra geral, né, são chamadas de infinitivas excepcionais. O primeiro tipo são as chamadas infinitivos flexionadas, que, como vocês sabem, é uma característica do português, tanto brasileiro quanto europeu, e de algumas outras poucas línguas no mundo. Aí nós temos um caso de sujeito nominativo, recebe caso nominativo. Em construções ditas de alçamento de sujeito para objeto, que nós vimos em aulas anteriores, né, quando discutimos sobre, não sei se é a teoria temática, algo assim, discutimos que a análise para essas construções, que antigamente era denominada de alçamento de sujeito para objeto, por que é chamado assim? Porque se acreditava que o sujeito da oração infinitiva se movia para a posição de objeto da oração superior. Né? E aí se viu que, por razões da teoria temática, não é possível manter essa análise. Então, na gramática gerativa, se considerou que o sujeito não se movia, ele ficava dentro da oração infinitiva e passou, então, a ser denominada de construções de marcação excepcional de caso. Então, como o termo em inglês é Exceptional Case Marking, ficou o termo ECM, mesmo em português, né, sendo utilizado. A gente vai compreender, a gente já tratou, né, muito rapidamente desse termo, né, mas vamos ver aqui então, tratamos primeiro, né, quando foi falado da restrição a não haver alçamento sujeito para objeto, depois voltamos a tratar disso quando falamos da distinção entre alçamento e controle. E exatamente aqui, né, os termos não têm uma correspondência muito boa, porque a gente tem controle de sujeito, alçamento de sujeito. Para sujeito, nós temos controle de objeto, alçamento. Não temos alçamento de sujeito para objeto, nós temos ECM no lugar. Né? Então, o termo fica diferente. Mas nessas construções, o sujeito é acusativo oblíquo, recebe caso acusativo oblíquo. Relembrando que o que significa acusativo, oblíquo, etc. Né? Da aula passada, vocês devem se lembrar, inclusive colocamos em letras maiúsculas, com caixa alta, porque são termos do caso abstrato, né? Que é da teoria do caso do Chomsky, 81, teoria essa que foi melhorada, se por assim dizer, na obra de Chomsky 86, Knowledge of Language. Então, e essas categorias têm uma relação com o caso morfológico, que é apresentado em algumas línguas. Nominativo expressa o caso atribuído ao sujeito, o acusativo ao objeto direto, o oblíquo ao complemento de preposição. E temos ainda o caso dativo, né, que é o quarto caso da teoria do caso abstrato, que não é mencionado no livro do Eduardo Raposo, exatamente porque, para resolver essa questão do caso dativo, a gente dependeria de ter uma teoria para o objeto indireto.
E para isso, né, seria necessário expandir o sintagma verbal, coisa que ele não faz no livro dele. Nós fizemos isso na aula final da unidade 1, mas ele não fez. E em construções de infinitivo com acusativo, que é um termo que vem da gramática latina. Né? O termo era infinitivos com acusativos. Né? A gente vai ver o que é isso. E por que essas construções denominadas infinitivo com acusativo não são iguais às construções SCM, apesar de, nos dois casos, termos caso acusativo. Em consequência disto, né, de todas essas construções ditas excepcionais, as noções de barreira e de minimalidade serão revisadas. Vocês vão de lembrar que na aula passada nós tratamos dessas duas noções, barreira e minimalidade. Aqui a gente vai voltar a essas noções, porque elas vão ter que ser revistas em razão dessas construções, né, para resolver a questão do caso nessas construções. Na realidade, só a noção de barreira é que vai ser revisada. A noção de minimalidade continuará a mesma, e é exatamente por isso que até mencionamos na aula passada que a noção de minimalidade acabou sendo preferida para tratar da questão da atribuição de caso, em vez da noção de barreira. A noção de barreira ficará sendo muito usada ainda, porém em outra teoria, que é a teoria das fronteiras, também chamada teoria da subjacência, que ela é abordada no capítulo 14, não sei se 14 e 15, que é o capítulo que nós não vamos abordar neste curso. Né? Mas quem tiver interesse, né, é só falar comigo que eu posso disponibilizar esse capítulo e vai explicar basicamente quais são as restrições ao movimento de sintagmas nominais. Né? Nós tratamos de movimento de sintagmas nominais lá no começo da unidade 1. Vimos também o movimento de palavras QU, né? Palavras WH em inglês. Não chegamos a ver com detalhe o movimento de núcleos, né? Mas vocês já sabem que existem todos esses três grandes tipos de movimento. Então vocês sabem que existe o movimento, mas vocês não sabem quando que é possível e quando não é possível. Isso a gente vai deixar meio que de lado para termos algumas noções do minimalismo no lugar.